Boa noite a todos os nossos irmãos, encarnado e desencarnado, que se encontram aqui nesse momento. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo pela página do YouTube, que fique à vontade para colocar suas águas para fluidificar. Aviso importante: estamos na campanha do material escolar. Precisamos de lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, lápis de cor, caneta para pintar, caneta para escrever, folha de ofício, caderno, bloco, estojo, mochila, usados ou em estado ou em bom estado. As doações podem ser entregues até o dia 19 de fevereiro, nos dias de sessões. Agradecemos desde já a colaboração de todos. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, estão abertos os trabalhos da noite de hoje. Fevereiro chegou com um convite silencioso ao recomeço, o mês mais curto do calendário, mas cheio de possibilidades para quem decide olhar a vida com mais leveza. Ele chega lembrando que nem tudo precisa ser acelerado, que ainda há tempo para ajustar planos, reorganizar sonhos e alinhar o coração com aquilo que realmente importa. Que em fevereiro a gente aprenda a seguir adiante sem a pressa e a valorizar os pequenos avanços e a confiar que o ano não se define pela largada, mas pela constância do caminho. Que esse novo mês traga serenidade para o que pesa, clareza para as decisões e esperança para quem segue, acreditando. Com as bênçãos de Deus e Jesus, dos amigos de luz protetores, que abençoe cada um de nós que se encontra aqui nesse momento. Nós passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Irene, e logo após a explanação do Evangelho, com a nossa irmã Renata. Que assim seja, Jesus. Do Livro dos Espíritos, ainda sobre intervenção dos espíritos no mundo material. A pergunta: os espíritos que protegem as coletividades são mais elevados do que os espíritos que protegem os indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento em que se encontram as coletividades e os indivíduos. Outra pergunta: os espíritos podem auxiliar no progresso das artes, protegendo aqueles que a elas se dedicam? Existem espíritos protetores especiais e que auxiliam aqueles que os chamam, desde que sejam dignos desse auxílio. Entretanto, o que os espíritos podem fazer por aqueles que acreditam ser o que não são? Não cabe aos espíritos fazer com que os cegos vejam e os surdos ouçam. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos também quem nos acompanha pela nossa página no Facebook. Gostaria de lembrar que as transmissões são feitas pelo Facebook, mas elas vão para o YouTube depois. Nós temos um canal no YouTube. Convido a todos que nos procurem lá e nos sigam, porque as palestras ficam salvas lá no nosso canal. A própria missão do Cristo não conseguiu articular-se sem a palavra, através da qual nos foi possível recolher a herança do Evangelho. A palavra é um instrumento mágico que Deus nos confia. Fale com o bem e para o bem. Em suma, aperfeiçoe a sua palavra nas relações com os outros e você encontrará sem dificuldade a sua escada de elevação. André Luiz, no livro Entre Irmãos de Outras Terras. Hoje eu inicio a nossa reflexão falando sobre a palavra
porque semana passada eu li um texto esse jornalzinho que tem aqui, se alguém até quiser, tem outros exemplares, do Grupo Espírita Seara do Mestre de Santo Ângelo. Um texto, As Palavras Manifestam o Coração, de Cleto Brutis, que diz assim: porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Pois por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Por essas palavras, Jesus lembra que as manifestações em palavras e atos revelam a nossa condição espiritual. Um ser bom jamais utilizará expressões más. Também alerta para as consequências das atitudes que sempre retornam a nós o que oferecemos de nós mesmos. A forma pacífica ou agressiva revela o teor dos pensamentos e sentimentos que cada um alimenta de forma predominante. Os fariseus rejeitaram a fraternidade proposta pelo Cristo, porque suas crenças e interesses não permitiram que acolhessem o amor universal. A violência e a agressividade com que trataram Jesus e os cristãos resultava dos conflitos e imperfeições que carregavam no seu mundo interno. Ainda hoje, vivemos tempos de lutas e discórdias. Cada criatura age ou reage no mundo oferecendo o que carrega no seu universo íntimo. Muitos inutilmente lutam contra tudo e contra todos que pensam de forma diferente, na ilusão de sustentar as falsas verdades em que se apoiam. Fatalmente, com as próprias experiências, muitas vezes dolorosas, terão que voltar-se para dentro de si mesmos e iniciar a mais importante jornada das suas vidas: transformar-se em um ser humano melhor. O cristão que já assimilou a mensagem do Mestre compreende que quem agride apenas está externando o seu estado íntimo e por isso oferece sempre a outra face. Pois somente o bem, representado pela indulgência, o perdão e a benevolência, é capaz de dissolver o mal e auxiliar o agressor que está doente das emoções, mas ainda não percebe isso. Somente com esse despertar é possível compreender que o diferente não é um adversário, mas alguém que percebe a vida de outra forma e muitas vezes é o sirineu que Deus nos oferece para despertarmos das ilusões que estamos vivendo. Desse modo, deixaremos de nos ofender e magoar com a arrogância e a agressividade, pois compreendemos que o agressor, com esta forma de conduta, está apenas manifestando a sua condição evolutiva. Agindo assim, teremos relacionamentos mais tranquilos e sem conflitos desnecessários. A vida em sociedade é desafiadora, mas por isso mesmo oferece muitas oportunidades de aprendizados para todos que, diferentemente dos fariseus nos tempos de Jesus, se permitem analisar os conhecimentos novos que são progressivamente revelados à humanidade, na medida da sua capacidade de entendimento. A paz que desejamos é uma construção que se edifica pela forma como conduzimos a nossa vida. Ainda hoje é possível estar em paz, independente do que acontece no lugar onde vivemos. Contribuir com a paz no mundo é compreender as fragilidades alheias que nos atingem, oferecendo como exemplo um outro modelo de conduta baseado na fraternidade e na solidariedade exemplificadas por Jesus. Quando conseguimos viver sem lutar contra as ideias divergentes ou que desconhecemos, já estaremos vivendo o amanhecer do mundo regenerado. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de quando acontece algumas coisas que há uma comoção muito grande, uma comoção nacional. E eu dou o exemplo do caso do cãozinho de Santa Catarina, do cão orelha. Ao mesmo tempo que choca a violência de como foi tudo aquilo, a tristeza que é, me impressiona também as reações diversas em relação a isso. A maneira violenta como as pessoas entendem que é possível
punir quem agride, a maneira como a gente tem que... esses adolescentes têm que sofrer a mesma coisa, têm que sofrer a mesma violência. O que eles fizeram foi de uma crueldade difícil de entender, não tem justificativa. Mas quando eu quero partir da violência contra os agressores, seja de qualquer forma de violência, se eu quero revidar, eu não estou me igualando a eles? Quando eu vejo esse tipo de reação, eu sempre me lembro daquela cena de Jesus com a mulher adúltera, quase sendo apedrejada. Provavelmente a maioria de vocês, se não todos, sabem dessa cena em que Jesus pergunta. Fala, atire a primeira pedra quem não pecou. E a história segue. A gente não pode voltar aos tempos dos bárbaros. Então as pedras são nas redes sociais. Um adolescente de 17 anos está em estado grave porque foi agredido por um jovem piloto de 19 anos, que tem histórico de violência, segundo as notícias. Talvez a violência esteja tão banalizada que esse caso talvez só tenha sido colocado nas mídias porque tem essa questão que ele é um piloto. Eu particularmente não conhecia, mas dentro do universo dele de piloto as pessoas conhecem. E aqui eu justifico a minha reflexão de hoje. Onde é que nós estamos? Para onde nós vamos desse jeito? Se o meu coração fala daquilo, se a minha boca fala daquilo que eu tenho no meu coração, o que eu tenho no meu coração? Se eu acho cruel a violência de qualquer forma de vida, humana, animal, se eu tenho amor pela vida, eu vou falar que isso precisa ser vingado, olho por olho, dente por dente? E saindo dessa onda de vingança, de revide, de raiva, porque a gente tem esses sentimentos, é natural que isso provoque em nós sentimentos bem ruins. Mas a gente precisa parar para pensar o que veio antes. O que esses jovens viveram? Que exemplo eles tiveram? Por que tão pouco caso pela vida? Quem agrediu o cãozinho? Quem agrediu o menino adolescente? E a maneira como nós reagimos a isso. É difícil perdoar uma agressão, seja ela qual for. Mas a gente precisa parar para pensar. Por que de tudo isso? Responder o ódio com ódio. A violência com violência. Aqui, eu acho que é o ponto. Porque nós somos controversos. No nosso grau evolutivo, a gente tem muita dificuldade ainda de lidar com esses sentimentos que dá raiva. Como é que eles fazem isso? Como é que agride dessa maneira? É natural que a gente sinta isso. Mas a gente pode pensar assim, em várias situações. Eu falo do político que é ladrão, mas aí eu recebo um troco errado e não devolvo aquilo que veio a mais. Não dá nada. Azar de quem errou a conta. Eu defendo os animais, não gosto que agridam, mas bato no meu filho porque ele não me obedece. Brigo no trânsito, enfim. Nós somos controversos, é natural do ser humano. O que a gente precisa fazer? Refletir e tentar reagir da melhor maneira possível. Para isso nós estamos aqui. Até que ponto nós somos tão evoluídos? 2 pesos e 2 medidas. Eu sou bom com quem é bom comigo. Quem discorda de mim, aí eu já não quero saber. Eu vou para cima. E às vezes de fato. Por isso lembrar Jesus no episódio da mulher adúltera, lembra do que nós somos capazes de entender e perdoar. De se reconhecer falhos e imperfeitos. Porque quando a gente pensa em agredir, em revidar, em se vingar, talvez
uma grande maioria que já teve que ser perdoado, já teve que ser compreendido por ter errado. Não estou defendendo nem justificando nada, só estou convidando a reflexão. As coisas foram muito graves, os dois casos que eu falei. Alguns de nós somos mais adiantados, talvez, e aí já consegue dominar essas más tendências, esses maus sentimentos, mas é uma luta íntima constante. E eu acho que a maioria de nós, encarnados nesse momento da Terra, ainda demora um pouco mais para essas atitudes, né? Somos mais resistentes a isso, assim. E aí isso aparece de que forma? De intolerância, de violência, de impaciência, e esses sentimentos que a gente não consegue controlar como deveria, para manter um ambiente mais apaziguado. Não basta que tenhamos o discurso de pureza, acima de tudo é preciso ter a pureza no coração. Quando a gente falou de palavra lá no início, pensar que as palavras comunicam muito mais do que simples ideias, principalmente quando a gente fala de fé, de convicções, de valores, de pessoas, de causas e de ideais. A gente expressa mais do que simples opiniões, a gente comunica um pouco de nós mesmos, da verdade que a gente tem no nosso coração. E se a gente observar, quando a gente abre a boca, quando a gente fala, a gente já está colocando para fora, a gente está exprimindo, a gente está dizendo o nosso estado de ânimo. Quem aqui num dia feliz não fala mais doce, mais tranquilo? Ou num dia estressante que chega em casa e aí já fala mais alto com quem está perto? Naturalmente essas coisas acontecem. Então do que o nosso coração está cheio? Por isso que é importante a gente pensar que nós precisamos vigiar os nossos pensamentos e nos conhecer, para nos reconhecer onde é que isso fica em mim, onde é que esse sentimento bate, como é que eu reajo, como é que eu vou passar por essa situação difícil, de tristeza, de raiva, sem que isso seja igualmente raivoso e violento. Porque às vezes a gente põe assim, nas redes sociais, uma oração bem bonita lá nos stories, e na hora seguinte um stories bem violento, falando alguma coisa que nada tem a ver com aquela oração que a gente postou antes. Porque a gente tem isso. Tem horas que a gente consegue controlar e tem horas que não. O que será que as nossas palavras comunicam? A palavra de um homem expressa algo dele próprio, como Jesus também nos diz no Evangelho. A palavra é o fruto capaz de atestar a qualidade da planta. Isso é do coração humano. O homem tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. As ações, as palavras de uma pessoa são reflexos diretos do seu interior. Um coração cheio de bondade, de fé e bons valores produz frutos bons, enquanto um coração amargurado e mau gera ações ruins. A palavra é poderoso veículo de comunicação. E aí, Joana de Ângeles nos ajuda a pensar sobre isso, no livro Episódios Diários. Ela diz que a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. E mais, muitos de nós falamos sem pensar, gerando antipatias e estimulando equívocos. Outros pensam e não falam, e assim perdem a oportunidade edificante de sustentar o ideal do bem e da vida. Falar por falar expressa desequilíbrio, mas calar sempre também pode refletir uma introspecção. Joana diz ainda: usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando, impulsionando as pessoas ao avanço e ao progresso. Articula palavras sem gritaria, nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem e gerando simpatia em teu favor. Falar sobre o bem, sobre o amor, sobre esperança, sobre perdão, sobre alegria. Ou seja, usar a palavra em nosso favor e em favor dos outros. E nesses momentos mais
tormentosos, usar a palavra para apaziguar. Para isso a gente precisa abrir as portas do nosso coração. E é muito importante que a gente traga o Cristo na mente e no coração para que Ele nos inspire a seguir em frente na busca da perfeição. Em outro livro chamado Florações Evangélicas, a Joana nos diz que para a gente manifestar apenas o que possa ajudar e silenciar tudo aquilo que fere ou causa sofrimento. Porque o homem superior, ele é considerado não pelo muito que ele diz, mas pelo conteúdo enobrecedor do que carregam as suas palavras. Quando nós somos conhecedores da doutrina espírita, essa responsabilidade são ampliadas, eu acredito. Porque quando a gente estuda o Espiritismo, a gente entende que a pedagogia espírita é voltada para o amor. E todos nós que temos esse conhecimento, que temos essa responsabilidade de entender que o Evangelho de Jesus nos guia, também é um compromisso maior com Deus, com Jesus e com quem está próximo de nós. Sabe aquela frase, se você pudesse comer as suas palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? A verdade é que nós precisamos vencer a nós mesmos. A gente precisa selecionar os nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos, para que tudo que saia da nossa boca seja algo nutritivo, que seja para o bem e preencha o nosso coração de amor e possa contribuir também para encher o coração de alguém que está perto de nós. Hoje eu acredito que seja muito mais fácil sermos contaminados pelo ódio. Na hora da raiva, quando nós vemos um episódio de violência como o que nós vimos, muitas vezes nós vamos no fluxo. Sabe o efeito manada? Porque a gente fica triste, fica com raiva, fica revendo aquelas coisas nas redes sociais e aquilo vai alimentando cada vez mais ódio. E a vibração disso tudo só alimenta ainda mais esses sentimentos. Se é fácil nos contaminarmos com o ódio, e se a pedagogia espírita é do amor, por que não tentar, através do amor, apaziguar isso que fica dentro da gente? O caminho não é o ódio, não é a vingança, não é a intolerância. E a gente sabe que é difícil perdoar uma violência. Só que quando a gente tem essa dificuldade de perdoar uma violência, a gente se afasta dos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus fez o chamado para amar o próximo, isso não significa passar a mão por cima dos erros desse próximo. Mas também não é revidar. É não sintonizar com a mesma maldade. É não deixar que a maldade do outro nos defina. Não nos transformar num igual. Eu não sou igual a quem é violento. Eu não quero ser igual a quem é violento. Se for olho por olho, dente por dente, nós voltamos aos tempos bárbaros. E já está tão difícil acreditar que há um mundo de regeneração. Se o que aconteceu é uma barbárie, nós não podemos nos igualar a quem praticou tamanha violência. Nós somos melhores porque nós acreditamos no amor. Jesus não disse que deveríamos amar o próximo sem levar em conta quem ele é. Mas não podemos deixar que pessoas ruins definam quem a gente é. Jesus nos ensina uma disciplina moral. Agir sem reproduzir o que o outro tem de ruim. Podemos sim pedir por justiça, mas não vamos alimentar sentimentos como ódio e vingança. E se tudo ficar bem difícil de segurar as palavras que vêm à nossa mente em momentos de raiva, quem sabe lembrar de um recurso muito caro, que é a água da paz do Chico. Quando a gente vem naquele impulso e não consegue segurar tudo aquilo de ruim que a gente está pensando, toma um gole d'água. Engole um pouquinho, deixa um pouco dessa água na boca, respira, tenta até uma oração rapidinho. Depois engole a água. No momento de raiva a gente fala muita coisa que depois se arrepende.
A água do Chico pode ser um recurso bem importante para nos ajudar nesses momentos. E como eu comecei com uma mensagem de André Luiz, eu encerro com outra mensagem dele do livro Vozes do Grande Além, capítulo 17. Atendamos ao silêncio, onde não seja possível o concurso fraterno. Disse o profeta que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em cesto de prata. No entanto, só o amor e a humildade conseguem produzir esse milagre de luz. Para cooperar com Cristo, é imprescindível sintonizar a estação da nossa vida com o seu Evangelho Redentor. Busquemos sentir Jesus. Não nos esqueçamos de que a língua fala com os homens e de que o coração fala com Deus. Que Jesus nos abençoe. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, fazer os nossos pedidos, nossos agradecimentos, sempre na certeza que enquanto nós estamos agradecendo, já estaremos recebendo o necessário para a nossa evolução e para a nossa caminhada. Que os amigos de luz, os enfermeiros da luz, nossos guias e mentores que se fazem presente nesse momento, derrame a sua luz sobre todos aqueles que se encontram em sofrimento nos seus lares, nos hospitais, junto aos seus acompanhantes, os profissionais da saúde. Os nossos idosos nas casas geriátricas, as nossas crianças nas casas de passagem e orfanato, os jovens no reformatório, os presos nos presídios, e todos os nossos familiares e amigos, todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra fazem parte da nossa caminhada e da nossa evolução, que seja compartilhada também essa luz com eles, aqueles que se encontram em nossos lares, que não puderem estar presentes também, que eles recebam essa luz que está sendo derramada do alto. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos com passe e irradiação. Que assim seja, Jesus. Deus, nosso Pai, sabedoria suprema, soberana justiça e amor. Neste mundo tão mergulhado em violência e em maldade, envolve-nos em Tua luz protetora. Que essa luz, energia divina, guie nossos passos pelos caminhos retos, sustente nossos pensamentos e emoções na paz, na justiça e na fraternidade. Que essa mesma luz ilumine também os nossos governantes, para que possam encontrar as melhores soluções para os problemas que tanto afligem a tantos filhos desta nação. Que haja mais fraternidade e mais honestidade nas ações dos que gerem destinos, para que um dia todos possam vir a ter acesso aos bens da vida. Guarda-nos, Senhor dos mundos, na Tua luz protetora e dá paz e contentamento às nossas almas. Deus, nosso Pai, sabedoria suprema, soberana justiça e bondade.
Deus Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Que nós possamos, que Deus abençoe todos nós e que nós possamos também abençoar aqueles que fazem parte da nossa encarnação, que estão sempre por perto. Que a gente possa retornar para os nossos lares com a bagagem cheia de fé, de esperança e muito amor no coração. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite, que assim seja, Jesus.